Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debrás, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal para que vocês possam receber as próximas mensagens, as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Hoje, a palavra de Deus, a mensagem é sobre vestes brancas, parte 2. Muito bem. Que diz Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Só a parte A do versículo. Em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Repetindo, em todo tempo sejam alvos os teus vestidos. Sejam brancas as suas vestes. Muito bem. Então, a palavra de Deus, nessa mensagem, ela vai ter 3 partes. No início, nós vamos falar sobre Adão e Eva, as vestiduras, as roupas de Adão e Eva. No meio, no Velho Testamento, vamos apresentar Zacarias, no livro de Zacarias, Josué com as suas vestes sujas, diante de Deus. E para encerrarmos, concluirmos, nós vamos ver em Mateus 22 a festa de casamento, as bodas do Cordeiro, as bodas, né? O casamento do Filho do Rei. Muito bem. Então nós vamos passar, e queria também que os ouvintes entendessem que a Bíblia é o único livro no mundo que coloca todos nós dentro do Jardim do Éden. Ela mostra todinha as ações do Jardim do Éden, os feitos de Deus. É só por divina revelação. Só a Bíblia tem essa tese. Só a Bíblia coloca nós no deserto junto com Israel. Só a Bíblia coloca nós dentro das revelações de Deus. Que nem nós vamos ver em Zacarias, a revelação de Deus vai colocar nós dentro da revelação de Deus. E onde nós vamos ver Satanás, ao lado direito de Josué. E também, ali, no livro de Mateus, capítulo 22, que Jesus vai contar uma parábola que vai mostrar como que ele faz o chamamento para a pessoa ir nessa festa de Deus. O mundo inteiro é chamado e cada um vai receber uma veste branca, comprida, que é no sentido espiritual. Você pode ver que só a Bíblia mostra aquele corpo celeste vestido de branco celestial, branco resplandecente, igual aos vestes dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Então nós vemos, glória a Jesus, a palavra de Deus. Nós vamos iniciarmos, não é? Gênesis capítulo 2, versículo 25. Ela diz assim: e ambos estavam nus,
o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Então eles estavam nus. Isso no ângulo humano, conforme a Bíblia está nos revelando. Adão e Eva estavam nus. Deus vestiu as árvores, colocou casca nas árvores. Aquele é o vestimento que ele fez nas árvores. Pode ver, os animais, o cachorro, ele tem seus pelos que cobrem suas partes íntimas. O burro, o cavalo, qualquer animal, ele é coberto de pelagem. Os pássaros, as galinhas, todos os animais, eles são cobertos com pelos. Eles não usam roupas artificiais. A própria pele dele, o próprio corpo dele é a roupa dele. Mas o homem não. O homem estava nu, foi feito nu. Mas Deus o vestiu. Olha, eles olhavam, ambos estavam nus, o homem e a mulher. E não se envergonhavam. E por que é que eles não se envergonhavam? Porque eles estavam vestidos de vestes celestiais e não veste artificial. Não veste artificial, vestes celestiais. Muito bem. Nós vemos que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 31, a Bíblia ali nos mostra, glória a Jesus, que o anjo, quando apareceu ali para Cornélio, né? Quando apareceu ali para Cornélio, então o que aconteceu? Diz assim a Bíblia, né? E o anjo apareceu para Cornélio, né? Eis que diante de mim, Cornélio dizendo, eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Olha como a Bíblia dá destaque. Como a veste desse homem era diferente das outras vestes. Um homem que apareceu e apresentou com vestes resplandecentes. A veste do casal ali no Jardim do Éden era igual desse anjo. E eram celestial, e não artificial. Não é de calça jeans, de roupas naturais, que nem a nossa roupa. Era uma roupa celestial. Muito bem. Enquanto o casal obedeceu a palavra de Deus, não é? Então as vestes de brilho, de luz celestial, cobriam e envolviam os dois. Eles eram cobertos de roupas celestiais. Por isso que eles não se envergonhavam, porque eles não estavam vendo nada demais. Nada demais, porque eles não tinham pecado. Deus fez todos os tipos de coisa, menos pecado. Deus não fez pecado. Não foi Deus que fez o pecado. Então nós vemos que o casal estavam nus e não se envergonhavam, porque eles estavam vestidos com vestes celestiais e não vestes artificial. Muito bem. Nós vamos ler então aqui no capítulo, em Gênesis, capítulo 6, né? Que diz assim, e a mulher viu que Gênesis capítulo 3, versículo 6.
E a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento? Então ela apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido. E os dois comeram do fruto proibido, consciente, porque eles sabiam que daquele fruto não poderiam comer. Louvado seja Deus. E no versículo 7, a palavra de Deus ainda diz assim, continuando. E a mulher viu, glória a Jesus. Não. Neste momento, os olhos dos dois se abriram. Aquilo que eles não viam, porque estavam cobertos celestial, os olhos abriram. E eles perceberam que estavam nus. Só depois que eles comeram. Então, costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Para usar como tanga. Glória a Jesus. Fala que estou gravando. Então, elas foram, fizeram, então costuraram folhas de figueira, glória a Jesus, para fazer as suas vestes, louvado seja Deus, artificial, de folhas de figueira. Muito bem. E eles trocaram as vestes celestiais pelas vestes artificiais. Muito bem. Vamos nós, então, continuarmos aqui. Nós vemos que eles fizeram a troca por causa da sua desobediência. Eles pecaram, não puderam continuar com as vestes celestiais, né? Eles não puderam mais ficar com as vestes celestiais. Muito bem. Então, essa é a parte 1, não é? As vestes de Adão. É assim que eles comeram o fruto, não é? Aquela luz, aquele brilho saiu. Agora uma pergunta, e por que saiu as vestes dele? Porque eles pecaram. Se ele continua com aquelas vestes, o pecado ia estar dentro dele e as vestes iam cobrir o pecado. Então, assim que como eles preferiram pecar e transgredir a Deus, a palavra de Deus, desobedecerem, a veste saiu e ele ficou com... Aí eles viram que estavam nus. Aí eles viram que estavam sem a roupa celestial. Aí eles se esconderam. Quando viu a voz de Deus. Adão, onde estás, Adão? Senhor, ouvi soar a sua voz e escondi. E por que você fez isso? Porque estou nu. E quem disse que você está nu? Naturalmente, foi o pecado que estava dentro dele que mostrou que ele estava nu. Então nós vemos a gravidade do pecado. E o que diz a palavra de Deus, né? Em todo tempo sejam brancas os teus vestidos. Sejam brancos os teus vestidos. Seja alvo os seus vestidos. Muito bem. Nós vemos no livro de Josué. Glória a Jesus. No capítulo 3 de Josué, capítulo 1, versículo 1, diz assim, glória a Jesus. Josué,
capítulo 3, versículo 1, que diz assim, glória a Jesus. Deixa eu pôr aqui para ficar mais fácil. Muito bem, ele diz assim, Josué, isso aqui é um comentário, tá? Era o sumo sacerdote de Israel. Quando o remanescente retornou a Jerusalém, quem eram os remanescentes? Judá foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, para ficar 70 anos lá, por causa do pecado. E veja que Josué, ele é da família sacerdotal. E ele foi também, junto com Daniel, para lá. E eles ficaram 70 anos lá, né, no meio dos deuses de todas as nações, menos Jeová estava lá. Quer dizer, Deus está em todo lugar, mas no sentido de adoração. Menos Deus estava lá. Deus tinha afastado deles. Então estavam lá, mas estavam de olho, né? E eles estavam lá no meio da contaminação. Estava Ezequiel, estava lá Ageu, estava lá Zorobabel, todos estavam lá. Muitos nasceram lá também, né? E vejo que quando eles voltaram contaminados. Eles voltaram contaminados. E vejo que Deus mostrou na revelação. Deus mostrou na revelação para Zacarias. A Josué, que era o sumo sacerdote. É o sumo sacerdote que é apresentado, que apresentava a nação a Deus. E ele estava na revelação, com as suas roupas sujas. E estava ali diante de Deus, porque era a inauguração do templo. E Deus estava ali, revelando para Zacarias. E o profeta, vendo na sua revelação Josué, e quem estava ao lado dele? Satanás. Estava à direita de Josué, o acusador de nossas almas. É o mesmo que acusou Adão e Eva. Vai lá, filho, vai lá. Ele mesmo ofereceu o fruto. E depois apontou o erro dos dois. E vejam, louvado seja Deus. Aí, Senhor, diante de ti não tem que ter as roupas limpas, alva, clara, sem nenhuma mancha. Olha aí o seu sacerdote. E vejam que Deus fez questão que Satanás participasse dessa situação, para ele ver quanto que Deus é misericordioso com o seu povo. E vejo que Josué, sendo acusado por Satanás, e Deus chegou, fez o entendimento, fez ele entender o porquê ele estava de roupa suja na inauguração do templo. Porque Josué estava representando a todo Israel que estava no lamaçal de pecado. Ele era o sumo sacerdote responsável pela nação. Ele estava representando a Israel que estava no pecado. E Deus levou a Josué mostrando como um símbolo
mostrando como que ia manifestar a sua misericórdia. E nós vemos que Josué, o anjo, falou: o Senhor te repreenda, Satanás, porque este é como um tição tirado do fogo. Glória a Jesus. Então nós vemos, irmãos, o que é um tição tirado do fogo? Essa palavra, que eu quero que os ouvintes prestem bem atenção, é uma retórica. E o que é uma retórica? Olha, nos púlpitos, direto, todos os pastores usam retórica. A Bíblia está cheio de retórica. Jesus usou muitas retóricas. Deus usou muita retórica para falar com o povo. Agora, evangelista Eugênio, o que isso quer dizer? Uma pergunta retórica. O locutor não espera a resposta. Ele não espera. Ele é feito uma pergunta, mas não espera uma resposta. Como nós usamos no dia a dia. Eu faço uma pergunta assim: você pensa que eu nasci ontem? Eu sei que eu não estou esperando uma resposta. Isso é uma pergunta retórica. E Jesus? Jesus perguntou, ali em Marcos capítulo 12, versículo 35, que ele diz, o que dizem, olha, é uma pergunta que ele faz, o que dizem os sacerdotes, o que dizem, né, os líderes, os religiosos, não é? Como que eles ensinam que o Messias não é filho de Davi? Deixa eu ler aqui, irmão, né, que fugiu aqui da memória, né? Vai dizer assim, Marcos capítulo 12, versículo 35. Olha, mãe, é uma pergunta retórica que Jesus faz, e pode ver que não tem resposta à pergunta. 12, 35 diz assim, só a parte B do versículo, tá? Ou posso ler o versículo inteiro, né? Que diz assim, e disse-lhe Jesus, olha bem, fiquem, glória a Jesus. Estou vendo em Lucas, vendo? Estou vendo em Lucas. É Marcos capítulo 12, versículo 35. Marcos capítulo 12, versículo 35, que diz assim, quando Jesus estava ensinando no pátio do templo, perguntou. Olha, fez uma pergunta. Olha bem, fez uma pergunta. Vamos ver o que ele perguntou. Como podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Pode ver que tem uma interrogação. É uma pergunta. E na sequência não tem resposta. Então é uma pergunta retórica. O locutor não aguarda uma resposta, não espera uma resposta. Muitos pastores na igreja usam esses termos. Olha, quem de vocês que não tem pecado, não precisa responder. Não precisa responder. Ele não está esperando uma resposta. Não existe resposta. Então nós vemos
que é uma pergunta retórica. E nós vemos que, louvado seja Deus, que o Messias, o Zacarias, ele deu uma resposta. Ele falou, o anjo falou: você está arrependido, Satanás, pois esse é um tição que é saído do fogo. O que quer dizer um tição saído do fogo? Quer dizer que o que ele estava querendo dizer era o seguinte, que quando a pessoa faz um fogo, põe ali as lenhas no fogo, né, as varas, o pau, ou qualquer coisa, então a brasa, o fogo começa a pegar, começa a virar brasa, né, e aquele pau vai virando tição. Então, a pessoa está com um pau na mão, uma vara na mão ali, para ele mexer o fogo, e aquele fogo pegou fogo, aquela vara pegou fogo. E ele pega para ti, ali o fogo já está sendo queimado, ele pega e tira aquele pau e joga fora. Então quer dizer que aquele lá é um tição tirado do fogo, que não deixou consumir pelo fogo. Aquela vara que saiu, que ele estava usando, saiu e tirou fora. É assim que Deus fez com Israel. Veja a mesma frase lá do Amós, capítulo 4, versículo 11. Que Deus destruiu Sodoma, Gomorra e muitas cidades. Mas Israel foi como um tição tirado do fogo. Porque ele não destruiu, ele tirou fora. No último momento ele tirou fora, usou de misericórdia com Israel. Todo Israel, quando Jerusalém foi destruído, muita gente morreram. Mas Daniel, Josué, Ezequiel, Ageu, muitos deles eram tição tirado do fogo. Eles não morreram. Deus usou de misericórdia. Eles foram levados com Nabucodonosor. E vejam que Deus mostrou essa cena através do tição tirado do fogo. E o que ele fez com esse tição? E nós vemos no versículo 5. Então o anjo mandou que os seus ajudantes vestissem a Josué com roupas limpas, com roupas de festa. Ele trocou aquela veste suja com roupas limpas, igual o pai do filho pródigo fez com o seu filho. Troque a roupa do meu filho. Ele voltou com roupa suja. Coloca a roupa de festa no meu filho e faça com que ele participe das festas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que o anjo mandou que trocasse a roupa de Josué no versículo 5. E assim foi feito. E ele foi colocado roupas limpas nele. E nós vemos, Josué trocou sua roupa limpa. E Adão e Eva trocou a sua roupa com folha da figueira. Olha a diferença dessa roupa. Ele não estava com roupa para encontrar com Deus. Eles não estavam com roupa preparada para encontrar com Deus. Amós, capítulo 4, versículo 11. Amós mostra a situação de Israel. E no versículo 12 ele fala: prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus.
Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Vejo Adão e Eva, prepara Adão e Eva para encontrar com o Senhor teu Deus. Mas eles estavam com roupas mudadas, eles estavam despreparados, eles correram porque estavam nus, entraram no meio do mato, entraram no meio da moita, queriam se esconder de Deus, porque eles não estavam vestidos adequadamente para encontrar com Deus. E nós vemos, louvado seja Deus, como no casamento, capítulo 22 de Mateus, que Jesus falou: o reino do céu é semelhante à boda do cordeiro, de um certo rei, que fez uma festa de casamento para o seu filho, para o príncipe, e mandou chamar seus convidados. Vai e diga que os bois já estão mortos, já foram preparados, a festa está pronta, é só eles virem e participarem da festa. E vejo, louvado seja o nome do Senhor, que eles não quiseram, mataram os seus enviados, destruíram os seus enviados, maltrataram os seus enviados que foram lhes chamar para a festa. E nós vemos que Deus falou: eles não são dignos, ide por todo mundo e anunciai, e traga todo mundo. E eles foram pelas ruas, enviados pelo rei, e foram pelas montanhas, pela cidade, e trouxeram todo tipo de gente. Era manco, cego, pobres, todo bandido, ladrões, todos foram convidados para a festa. E o rei falou: quero que a minha casa encham. E veja bem, e o palácio ali encheu. Vamos ver como é que ficou? Vamos ver como é que ficou? Quando eles entraram, Apocalipse 6, versículo 11, e foram dadas a cada um, evangelista Eugênio, comprida vestes brancas, esses andantes, esses tribulosos, bandidos, ladrões, maconheiros, alcoólatras, todos esses foram convidados para a festa do rei, mas só que eles não recusaram, eles aceitaram o convite. E eles foram para o palácio. Quando chegou lá, eles tomaram um banho e foram dadas para eles, cada um cumprindo as vestes brancas. E no versículo capítulo 7 e 9, vejam como que ficou a recepção, como que ficou o refeitório, como ficou ali na recepção. Capítulo 7 de Apocalipse 9. Depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, todos trajados de vestidos brancos, todos com roupas trocadas, todos de vestes brancas. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que revelação de Deus para conosco, que fazemos parte dessa revelação, que fazemos parte desse convite de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, louvado seja Deus. Olha como é que estava lá dentro. Salmo 45, versículo 13. A princesa está no palácio. E como ela é linda. O seu vestido é feito de fios de ouro. Isso está no Salmo 45, versículo 13.
Olha a palavra, olha a revelação de Deus. E nós vemos, louvado seja Deus. E quando nós vemos versículo 22, 11, quando o rei se levantou, quando o rei entrou no salão de festa para ver os convidados. Isso está em Mateus capítulo 22, versículo 11. Está igualzinho aqui, olha. Quando o rei entrou para ver os convidados, ele notou um intruso que não estava de roupa branca, que todos estavam de roupa branca, mas ali tinha um intruso, igual na revelação de Zacarias, também tinha um intruso ao lado de Josué para acusá-lo. E nós vemos aqui tinha um intruso que não estava usando roupas de festa. O filho pródigo, quando chegou, primeira coisa que Deus fez com o pai, falou: vai, muda de roupa dele. Veja esses andantes, esses pobres, essas pessoas encontradas que chegaram ali no palácio para participar da festa. Eles receberam roupas compridas, brancas, cada um recebeu a sua roupa. Quando nós fomos batizados, que passamos pelas águas do batismo, saímos das águas que nós recebemos também essa veste branca. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, e agora o que eu faço com a minha veste branca? Qual foi o texto que foi lido? Qual foi o texto que foi lido? Todos vocês que saíram da água do batismo, em todo tempo seja alvo o seu vestido, em todo tempo a sua alma mantenha-se branca e limpa diante de Jeová. Olha a palavra de Deus, e nós vemos a palavra do Senhor. Veja o que aconteceu com aquele intruso. O rei diz: quem é você? Você é diferente, a sua roupa não condiz no meio dessa festa. Tira ele daqui, lança para as trevas exterior, joga fora. Igual Adão e Eva estava lá, precisou correr da presença de Deus, foi jogado fora. Tira ele fora do jardim. Ele não sou digno de ficar nesse jardim. E eles foram lançados fora do jardim. Adão e Eva, como esse intruso, foi lançado fora da festa. Louvado seja o nome do Senhor, porque não eram dignos. Os convidados também que recusaram não eram dignos de estar lá. Louvado, porque recusou a bênção de Deus. Mas vejam a palavra do Senhor. Todos aqueles que abraçaram com essa palavra, que aceitaram esse convite, que o rei falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho, porque Jesus vai estar na festa comigo, na festa da boda do Cordeiro. Eu quero eles estarem comigo. O mundo inteiro, porque eu vim para os judeus e os judeus não quiseram. Eu não quis fazer o convite do meu pai, eu vim para eles, mas eles não quiseram. Eles mataram os convidados. Louvado seja Deus. Deus mandou os profetas anunciar para convidá-lo, e eles mataram os profetas, derramaram sangue inocentes. Louvado seja Deus. E vejam como eles recusaram. A Deus abriu a porta: vai, ide por todo mundo,
tragam todo o mundo inteiro. E no versículo 7 de Apocalipse 9, veja a revelação da palavra de Deus. Depois dessas coisas, evangelista Eugênio, olhei e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas do mundo inteiro estavam dentro do salão. Louvado seja o nome do Senhor. Que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, todos trajados, evangelista Eugênio, todos trajados de vestido branco, todos trajados de vestes brancas. E nós vemos a palavra do Senhor, como diz a palavra de Deus. Vocês vejam que Deus lhe deu uma veste pura, resplandecente, para o casal, e eles não honraram essas vestes, preferiram transgredir, trocar a sua veste resplandecente com folha de figo, com folha de figueira. E nós vemos a troca que foi feita. E nós vemos, louvado seja Deus, a troca de Josué. A roupa dele, põe a roupa limpa nele. Porque ele está com essa roupa suja, porque ele é sumo sacerdote, ele está representando o pecado de Israel. E a partir que ele tirar essa roupa, é porque Israel está perdoado. Todo Israel está perdoado. E trocaram a roupa. E veja que puseram roupa de festa em Josué. Assim como Deus também fez com o filho pródigo. O pai olhou aquele filho todo nojento, com aquela roupa cheirando a porcos. Tira a roupa do meu filho. Mude a roupa do meu filho. Mude essa roupa. Põe a roupa de festa no meu filho. E vamos fazer parte dessa festa. E nós vemos a palavra de Deus. Nós vemos a palavra do Senhor. A palavra de Deus que diz em todo tempo, igreja, em todo tempo, evangelista Eugênio, em todo tempo, todos os ouvintes da palavra de Deus, seja o alvo o teu vestido, seja branco os seus vestidos, sejam limpos os seus vestidos, e seja feliz na presença de Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus.